Fala pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vlog do Nerd Squad e hoje dando continuidade nos vlogs sobre Dragon Ball Super. Como eu falei no último vlog, Dragon Ball Super está tomando um direcionamento que eu acho muito interessante, né? Que é uma pegada mais sombria que até agora a gente não viu em Dragon Ball. A gente está vendo isso só agora, alguém de fato que vê a humanidade como uma ameaça, que é o Zamasu, né, e o Black. E hoje finalmente eu vou falar o que eu acho a respeito do Zamasu e do Black, o que aconteceu, por que as coisas estão desse jeito. Eu vi o vídeo do Nelson do Casa do Kami dando a explicação dele, do porquê, da opinião dele sobre essa relação entre o Zamasu e o Black. De acordo com o Nelson, na verdade existem 3 Zamasus. Ele fala 2, mas na verdade são 3, né? Que é um Zamasu do presente, um Zamasu do futuro, só que tem um terceiro Zamasu, né? Que é o Zamasu do tempo lá do Goku, que é o Zamasu que ainda não pirou, que ainda não ficou surtado. Pois bem, eu gostaria de dar a minha opinião. Eu não estou aqui para dizer que a minha teoria é certa e a do Casa do Kami é errada. Eu acho até que existe uma grande possibilidade da teoria do Nelson estar certa. Eu só quero aqui dar a minha teoria do que eu acho, mesmo que futuramente eu possa estar errado. Antes de mais nada, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, que eu quero levantar alguns fatos apontados, tanto no anime quanto no mangá. Ah, mas o mangá é filler. Não interessa que o mangá seja filler nesse caso. Por quê? Porque o mangá está sendo produzido pelo desenhista de Dragon Ball Super, que é um cara que está todo dia com a Akira Toriyama. Então ele deve ter alguma autoridade para saber o que está fazendo. Ele não vai escrever uma história no mangá que fuja totalmente do anime, não é verdade? Afinal, a história em si é a mesma, embora tenha algumas divergências em diálogos e lutas. Pequenas divergências, mas ainda assim são divergências. Enfim, antes de mais nada, vamos levantar aqui alguns fatos. Primeiro, o Zamasu e o Black aparentemente não são a mesma pessoa. Motivo: o próprio Goku disse que o Ki do Zamasu, embora seja parecido com o Ki do Black, não é igual. É como se eles tivessem uma mesma essência, mas não são a mesma pessoa. Segundo fato, de acordo com o Whis, e Bills confirmou isso, os Kaioshins e os deuses da destruição são diretamente ligados. Ou seja, se um Kaioshin morre, um deus da destruição morre. Inclusive, no mangá número 15, o Whis deixa claro isso porque o Trunks do futuro, né, o Mirai Trunks, diz que quando o Dabura e o Babidi atacaram a Terra com a intenção de despertar o Majin Buu, o Supremo Kai, né, o Kaioshin, acabou morrendo. E o Bills, ele se assusta com isso. Por quê? Porque se o Kaioshin morreu, o Bills também morreu, entendem? Então, o Bills, no futuro do Mirai Trunks, está morto. Então, sabemos que há uma relação direta entre Kaioshins e deuses da destruição. Opa! Essências parecidas. Além disso, Zamasu diz que Black é cúmplice dele. É alguém que tem as mesmas intenções que ele. Opa, peraí. Mas lembra que Goasu-sama vivia dizendo para Zamasu que cabe aos deuses da destruição o papel de causar as destruições, ou seja, de fazer o tal julgamento, porque assim, a questão de ser certo ou errado não se aplica ao deus da destruição. O deus da destruição faz apenas isso, destrói. Ele existe para isso, ele existe para causar destruição, para fazer justiça, por assim dizer. É claro que o senso de justiça do Bills é menor do que um grão de arroz, né? Porque ele destrói planetas porque a comida do planeta é ruim. Mas enfim, não é errado isso. Ele foi criado para isso. Zamasu deixa claro que ele queria fazer isso, queria ter o direito de causar destruição para fazer justiça. Ele precisava então de alguém que pudesse fazer isso. Quem seria esse alguém? Por que não o deus da destruição do 10º universo? Tudo bem, eu ainda não sei o que o corpo do Goku tem a ver com isso, que fique claro. Mas eu também tenho uma teoria do porquê isso acontece.
Talvez, veja bem, talvez esse Deus da destruição do 10º universo tenha entrado no corpo do Goku exatamente para quebrar o laço que ele tem com os Zamasu. Por quê? Porque se um Deus da destruição morre, um Kaioshin também morre. E se um Kaioshin não morre, o Deus da destruição também não morre. Então talvez assim, quebrando esse laço entre o Deus da destruição e um Kaioshin, o Kaioshin se torne imortal. Por quê? Porque se o Deus da destruição não morreu, o Kaioshin também não morreu. Isso talvez explique do porquê que ele não morreu quando foi atravessado pela espada do Trunks. Então, conclusão. A minha opinião, a minha teoria é: quem está dentro do corpo do Goku é o Deus da destruição do 10º universo, que estaria teoricamente ligado ao Kaioshin, e por conta de estar dentro do corpo do Goku, essa ligação foi quebrada. E em que eu me baseio isso? Nos Kis, que aparentemente têm a mesma essência, no fato do Zamasu querer poder causar destruição e do Gosu-sama insistir em dizer que aquilo ali é papel de um deus da destruição e não de um Kaioshin. E também o fato do Zamasu ter dito que ele e o Black são cúmplices, têm coisas em comum. Os dois querem causar destruição em nome de uma dita justiça universal, que é uma coisa que cabe ao deus da destruição e não ao Kaioshin. É o que eu penso. Posso estar absolutamente errado? Posso, mas eu queria estar falando sobre isso. Beleza, gente? Então é isso, pessoal. Valeu, um grande abraço a todos. Até mais, Nerd Squad desligando.